A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o pastor Luciano Amorim, da Igreja do Evangelho Pleno Benedito Bentes, esposo de Josinete, pai de Jonatas e Rebeca. Quero agradecer aos meus apóstolos Hélio e Graça Moraes, como também aos coordenadores da EBD, Flaviano e Edmar Sotero, por essa oportunidade de, nessa noite, estar aqui ministrando um estudo para a EBD online. Eu gostaria de abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 12, que diz assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. O versículo 13 diz assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Esse texto eu acho ele glorioso. Primeiro, porque ele nos diz que nós não estamos em dívida com a carne para vivermos sujeito a ela. Nós estamos nos últimos tempos. E nos últimos tempos, o que mais temos visto é as pessoas andarem e viverem segundo a carne e muitas vezes se justificarem, dizendo muitas coisas acerca disso. Porém, a palavra aqui em Romanos capítulo 8, ela diz que não há condenação, no versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E uma coisa que nós precisamos entender: estar em Cristo não é andar segundo a carne, mas é permitir que o Espírito ele nos guie para que a gente possa viver na direção do Espírito. Isso quer dizer o seguinte, que nós não vamos mais satisfazer os desejos, os prazeres e a inclinação da nossa carne, mas nós vamos permitir que o Espírito Santo ele nos conduza para que verdadeiramente nós nos tornemos filhos de Deus. Porque, como diz no versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Então, se nós somos filhos, nós não somos mais escravos, nós somos herdeiros. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão aprisionadas. Por quê? Porque não conhecem a verdade ou porque não querem que o Espírito Santo as dirija. E muitas vezes elas amam o pecado e dizem: eu não consigo, eu não tenho força, ele já está em mim. Não, a realidade é que você não quer abandonar essa prática. O pecado, ele precisa ser abandonado, mas ele vai ser abandonado não na nossa força, mas ele vai ser abandonado quando o Espírito Santo, ele nos encher de tal maneira e a gente permitir que ele nos conduza como ele conduziu Jesus, como ele conduziu os discípulos, Jesus, ele fez o que ele fez porque o Pai era com ele. E o Pai tinha dado a ele o Espírito. Jesus recebeu o Espírito sem medida. Então, se nós permitirmos que o Espírito nos guie, nós seremos filhos de Deus. E como filhos, nós seremos herdeiros. Herdeiros das promessas, herdeiros da bênção, herdeiros da graça. Jesus, ele mostrou para os discípulos como seria importante
que o Espírito Santo viesse e que para isso ele precisava ir. Jesus mostrou para os seus discípulos que se ele não fosse, o Espírito não viria. E Jesus mostrou para os seus discípulos que se ele não fosse, o Espírito não viria e eles não iam ter suporte para ouvir o que Jesus tinha para mostrar para eles. E Jesus disse para eles: o que eu tenho para revelar a vocês, vocês não conseguem nesse momento alcançar, entender, compreender e receber. Então eles precisariam do Espírito Santo. Uma coisa que através dessa aula eu quero que cada um que vocês estão me ouvindo entendam é que nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos da presença dele e nós precisamos permitir que ele nos guie, que ele nos dirija, que ele nos encha, que ele nos capacite e que ele faça a obra de Deus em nós, porque o Espírito Santo, ele recebeu de Jesus a palavra e ele quer nos ensinar a palavra, ele quer nos dar essa palavra para que a gente consiga fazer a obra de Deus. O Espírito Santo também é ele que nos dá os dons espirituais, como também é ele que nos dá o fruto. Isso, o Espírito Santo, ele nos dá o fruto que ele tem para nos dar, para que o caráter de Deus possa estar em nós e assim a gente possa glorificar o Senhor com a nossa vida aqui na terra. Então, não dê lugar à sua carne, mas se encha do Espírito, né? Paulo, ele disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então, nós precisamos, amados, não nos embriagar com as coisas do mundo, com o mundo, mas nós precisamos nos encher do Espírito, porque é através do Espírito Santo que nós iremos conseguir não dar lugar à carne, mas fazer a vontade de Deus, porque a palavra diz que aquele que anda segundo a carne morrerá, mas aquele que anda segundo o Espírito viverá, porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. E Jesus, ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. E além da vida em abundância aqui na terra, a vida eterna. E essa vida eterna, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir a ganhar ela, porque também o Espírito Santo, ele é o selo, né? Esse selo que garante a nossa salvação. Então, permita o Espírito Santo agir na sua vida com glória e com poder a cada dia no nome de Jesus. Tenha uma comunhão com Ele, entenda que você precisa dele, busque a presença do Espírito Santo a cada dia ao acordar. Converse com Ele, Ele é seu amigo, Ele é uma pessoa presente. Jesus, ele disse para os discípulos que iria rogar ao Pai e o Pai iria enviar o Espírito para estar com eles todos os dias para que eles não ficassem órfãos. E o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que tremendo, né? Ter alguém do nosso lado que nos ajude, que nos auxilie, que nos ensine, que interceda por nós com gemidos inexprimíveis, que se preocupe conosco, que nos conheça e que também conheça a vontade do Pai. O Espírito Santo, ele prescruta todas as coisas, ele prescruta o mais profundo de Deus, como também ele prescruta o mais profundo do nosso ser, e ele consegue fazer aquela intercessão adequada. Então, deixa o Espírito Santo te ajudar no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados.